Olá! Dostoiévski falou uma frase mais ou menos assim, que não é preciso muito para acabar com uma pessoa, basta convencê-la de que ninguém precisa dela. E aí a gente vai falar da morte simbólica por meio da segregação. A gente vai falar do quanto que você pode convencer uma pessoa de que ela é inútil com palavras, com o seu discurso, com o que você tem para dizer, com a sua postura, com a sua reação diante das pessoas, das coisas que a pessoa faz, diante da sua cara de pouco interesse, o seu revirar de olhinhos e tudo aquilo que muitas vezes a pessoa faz com intenção e às vezes sem, mas que pode afetar muito, sim. É bem legal a gente prestar atenção nisso para se blindar, para não se deixar influenciar por esse tipo de coisa. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de sentimento e te apresentar o psicólogo como uma figura possível para trabalhar, para tratar contigo questões importantes aí do nosso emocional. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site. Tem uma equipe grande, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pode pegar as informações também. Então vamos falar disso. Olha quanta informação tem nessa frase, né? De que não é preciso muito para você acabar com uma pessoa, basta convencê-la de que ninguém precisa do que ela faz. Essa frase ela fala da importância que as pessoas têm, que elas sentem em se perceber útil, né? Em se perceber importante para as outras pessoas, significativa, pertencente a uma equipe, a um grupo, a um lugar, como que isso faz vida para a gente, como isso faz a gente se sentir realmente no mundo e valendo a pena estar aqui nesse lugar. Fala também da importância que uma pessoa tem sobre o bem-estar da outra, o quanto que uma pessoa pode influenciar, pode derrubar ou pode levantar com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu menosprezo, com o quanto que pode afetar. E claro que vai depender bastante de como a pessoa está para ver como que ela recebe isso que é dito. Mas em algumas situações, né, algumas pessoas têm muito poder, sim, de levantar ou de derrubar a outra pessoa. Falando bem da necessidade que algumas pessoas têm em estar derrubando os outros, aquela vontade, aquele gosto, aquele prazer de colocar a pessoa lá embaixo, e aí a gente precisa entender o que tem por trás disso, o que a pessoa está querendo com isso. E também faz a gente pensar que é possível aplicar o inverso dessa proposta para você fazer alguém se sentir bem. Se para acabar com ela você precisa convencer de que ela é inútil, de que ninguém precisa do que ela faz, imagina o inverso, o quanto que você coloca, o quanto você constrói numa pessoa, quando você mostra para ela o como é importante o que ela faz, o como é útil para as outras pessoas, ou então simplesmente a existência dela, né? O que ela faz pode ser simplesmente existir, estar ali, ser companhia, e isso pode ser extremamente importante para um grupo de pessoas, mesmo que ela não seja... que quando eu falo de útil, às vezes cai nessa sensação, né, de que a pessoa está sendo útil, que ela existe ali só para o bem-estar dos outros e ninguém quer ela por mais nada. Não, a gente pode ser útil, né, nesse sentido de estar fazendo bem para quem está perto da gente, simplesmente por a gente estar ali, por trocar uma palavra, por trocar um sorriso, e isso pode ser essencial para muita gente que pode estar super feliz de você existir, só por existir, mesmo que você não resolva problema nenhum da vida dessa pessoa. E esse sentimento de inutilidade é uma característica muito forte na depressão, né? Faz com que as pessoas tendam a se isolar, as pessoas que estão nesse estado depressivo tendem a se isolar, porque elas não se percebem como uma pessoa querida pelos outros, não se percebe que as pessoas querem ela perto e ela é agradável a essas pessoas simplesmente pelo fato dela existir. E por mais que as pessoas falem, não, vem cá, quero você, fica aqui, quero você bem, ela meio que desacredita disso tudo. Quando a depressão está muito forte, a pessoa desacredita, ela fala, tá falando por falar, tá falando só porque eu estou dando trabalho, quer que eu pare de dar trabalho. Então a depressão é uma coisa muito importante que precisa sim ser prestado muita atenção e ser tratado, né? Fortemente tratado. Porque sentir que você é uma pessoa que faz diferença na vida dos outros é essencial, né? Para ser, para existir, para se perceber ali significativo no mundo.
E aí dizem que para você criar inimigos, basta você dizer o que pensa, né? Porque muitas vezes quando você está convencendo outra pessoa que ninguém precisa do que ela faz, às vezes a pessoa está falando o que ela pensa e às vezes nem está falando o que pensa, às vezes só está falando desaforo por gosto. Ela sabe que isso vai afetar e lá sai abrindo a boca e falar. Mas isso faz a gente refletir, né? Que necessidade que algumas pessoas têm e tentar a todo custo, né, instalar o mal-estar na outra pessoa. Por que disso? Eu acho que muitas vezes é só o exercício do poder, é só para ela se sentir poderosa por manobrar o humor da outra pessoa, por perceber que ela consegue levantar ou derrubar, e como derrubar é mais fácil, né? Ela sai derrubando todo mundo. Ou também o quanto que ela não quer se sentir bem no comparativo, que se ela derruba outra pessoa, ela fica melhor, ela não precisa nem fazer nada para ser melhor. Ela só derrubando o outro, comparativamente ali, ela já fica mais bacana, mais interessante, e aí dá pra gente pensar muito da necessidade dessa pessoa, né? Por que ela precisa isso? Que mágoa que ela carrega do mundo para ter essa necessidade. Então cada um tem que se tratar. Essa pessoa tem que procurar o que está levando ela a fazer isso, e quem está perto precisa também procurar não se deixar influenciar, deixar essa pessoa falar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque isso é uma estratégia que é muito usada. Você vê isso em ambientes de trabalho, você vê isso na escola, você vê isso dentro de casa. Aquela coisa de quando alguém faz uma coisa bacana, ninguém elogia, faz cara feia, parece que é obrigação e ninguém reconhece, ou faz desfeita mesmo, né? Tudo que a pessoa faz, ou para ela mesma, ou para os outros, tem sempre alguém falando, né? É isso? Mas tá se achando muito por causa disso. Tá? Isso vai, e se isso for repetido ao longo do tempo, vai enfiando ali uma mosquinha que vai crescendo, é uma coisa que pode realmente minar todo o estado emocional de uma pessoa. Mas eu acho que pior do que ter alguém vindo falar isso para você é quando a própria pessoa fala, quando você falar isso mesmo para você, quando você mesmo se convence por observação imprecisa, que às vezes a gente faz isso, a gente não observa com real clareza o quanto legal você está sendo no mundo e para as pessoas, o quanto você é produtivo, o quanto que você faz diferença assim, e acaba se convencendo de que você não tem valor, de que você não tem importância nenhuma. E isso pode ser bastante ruim, porque você vai ter que discutir com você mesmo. Não é impossível, né? Mas é importante que você discuta com você mesmo, que você duvide de você mesmo quando você estiver falando essas coisas para te colocar para baixo. Que você fala, não, pera lá, quem disse que é verdade? Né? Que nada do que eu faço é legal, nada do que eu faço é bom, olha aqui o que eu fiz, olha aqui o potencial que eu tenho, olha aqui o que eu posso fazer, né, de produtivo para mim mesmo e para o mundo de uma forma geral. Eu acho que ter essa conversa é muito importante, principalmente quando a gente está derrubando. E que eu falo, às vezes essa conversa é difícil a pessoa fazer sozinha, né? Aí entra um técnico do, do humor, do emocional, do sentimento, da psicologia, que ajuda a alinhar o pensamento, te ajuda a identificar e se descobrir nessa história toda. Por isso que é muito importante você saber quem é você, saber qual é teu valor, saber ter a sua autoestima, para que você consiga filtrar o que falam a seu respeito, o que falam de fora para dentro aí, você consegue filtrar e saber o que é verdade nessa história, que se tem alguma outra intenção por trás de alguém que vem fazendo esse tipo de coisa contigo, e se crescer nisso, porque quanto pior o estado emocional da pessoa, mais suscetível ela vai ficar para absorver esse tipo de coisa, mais ela vai considerar, quanto pior a autoestima, quanto mais pior o sentimento de autorrealização dela, mais vai ter influência esses aspectos negativos que são mencionados pelas outras pessoas, que às vezes as pessoas elas nem criam alguma coisa ruim a seu respeito. Às vezes elas ressaltam alguns aspectos de alguns momentos de coisas que não deram certo,
porque ninguém tem uma vida perfeita. Às vezes alguma coisa dá certo, às vezes não dá tão certo, às vezes não deu exatamente o que você queria. E aí tem aquela pessoa que fica só ressaltando isso, só pondo luz na coisa que não foi muito bem, e você acaba acreditando que só existe isso. E ela tenta te convencer que tudo que você faz dá errado, dizendo que não é tudo, foram algumas situações, né? Exatamente por causa disso que eu acabei de falar, ninguém é perfeito, vai dar errado sim alguma coisa na vida de todo mundo em algum momento, só que se você se focar nisso, se apegar a isso e acreditar que essa é a única verdade, aí pronto, né? Aí tá derrubado. Mas você vê como você também pode ser, ou alguém pode ser, né, da mesma forma eficiente, quando mostra para a pessoa que é importante para ela e que ela quer, ou quando eu falo com a pessoa importante, a pessoa não precisa ser muito importante para você não, você pode fazer isso com qualquer um, de ressaltar o que ela fez de bacana, de mostrar que aquilo que ela fez legal realmente foi muito interessante. Ah, lembrei agora, a minha filha fez isso. Essa semana a gente foi na feira, ela quis comprar flores, a moça atendeu ela muito bem, no fim ela fez um elogio, ela disse que ela era a vendedora de flores preferida dela, coisa de criança, mas a menina ficou tão, né, tão gostosa naquela situação, né, tão bem ouvir aquilo de uma criança. Aí ela veio falar para mim, olha, quando é uma criança que fala, a gente realmente, né, presta atenção, porque eles são sinceros, se é para falar alguma coisa ruim, eles falam também. E foi ali alguma coisa natural dela. Imagina quanto que a gente não podia fazer disso, de mostrar para as pessoas um bom atendimento que teve. E se a gente pode fazer isso com as pessoas do dia a dia da gente, as pessoas que a gente está cruzando na rua, que nunca mais vai ver, imagina o quanto que você não pode fazer para a pessoa que realmente é importante para você, quanto que você não pode apontar e mostrar, e não só com palavras, mas com gestos, com expressões, com retribuições de tudo que a pessoa faz de bacana para você, quanto que você não pode crescer esse relacionamento, alimentar, botar um adubo bom para que se fortaleça cada vez mais e tenha uma ligação, né, muito mais significativa, muito mais importante. Me fugiu a palavra, mas você entendeu. É isso. E se percebe que tá sozinho, difícil tá sozinho, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento, de mudança de padrão de pensamento e de comportamento. Gostou do like? Gostou do vídeo? Hoje eu tô trocando tudo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigada por me ouvir.